Olha aqui, galera, tem aqui uma tabelinha. Essa tabelinha é a tabela das escalas geológicas do planeta Terra. O que são escalas geológicas? Eras onde o nosso planeta ele foi se transformando ao longo dos anos, tá? Nessa tabelinha aqui, para a gente ler ela, nós lemos de trás para frente, tá? Por que de trás para frente? Porque assim, nós ocidentais contamos o nosso calendário a partir do nascimento de Cristo, tá? Do nascimento de Cristo para cá que nós contamos nosso calendário. Como aqui nós vamos estudar períodos do nosso planeta muito antes de ter surgido até mesmo a própria vida humana, nós vamos contar aqui essa tabelinha antes de Cristo, tá ok? Então a gente começa aqui contando aqui através do período Adeano. Não sei se vocês estão vendo aí embaixo, estou passando a setinha do mouse. Tá lá, o período Adeano foi o período em que nós tivemos a origem do nosso sistema solar, tá? Depois do período Adeano, nós tivemos o Arqueano. No período Arqueano, nós tivemos aqui os primeiros organismos unicelulares do nosso planeta. Vocês já devem ter estudado isso em ciência. Período Proterozoico. O que surgiu no período Proterozoico? A primeira fauna de animais grandes e os primeiros organismos multicelulares, tá? Nós tivemos aqui o Paleozoico. No período Paleozoico, nós tivemos a extinção de muitos animais marinhos e surgem os primeiros répteis, tá? E soterramento de plantas, início de formação de jazida de carvão mineral, primeiras plantas terrestres e por aí vai. Nós tivemos aqui dentro do período é, Fanerozoico, tá? Meus nomes são meio complicados mesmo de falar. Nós tivemos aqui tanto a era Paleozoica como a era Mesozoica. Na era Mesozoica, nós tivemos aqui a extinção dos dinossauros, tá? Já lá na era Cenozoica, nós temos aí a idade dos mamíferos. Os mamíferos começam a surgir aqui no período Cenozoico. E também temos aí a formação das cordilheiras, né, que são os complexos de montanhas, como a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, os Alpes. Assim, gente, nós somos seres humanos, nós somos classificados como mamíferos. Nós, seres humanos, não vivemos na mesma época que os dinossauros, tá? Os dinossauros, está aqui para vocês aqui, ó, eles se extinguiram na era da Mesozoica, tá? Aqui, ó, extinção dos dinossauros. Os seres humanos, os mamíferos, eles vão surgir na era Cenozoica. Então isso daí que vocês veem em filme, onde os seres humanos brigando para sobreviver na época dos dinossauros, até mesmo desenhos animados, onde o ser humano tem que conviver com os dinossauros e tudo mais, e até se alimenta de carne de dinossauro. Gente, isso é só ficção, isso é só desenho. Os seres humanos não viveram na mesma época, na mesma era dos dinossauros, tá legal? Os dinossauros ficaram extintos no período Mesozoico e os seres humanos, os mamíferos, vão surgir no período Cenozoico, tá legal? Então, assim, além das eras, tem os períodos ali do lado, vocês podem ver, e dentro desses períodos aí surgiram exatamente isso que a gente acabou de falar ali nos eventos geológicos, tem as épocas e os milhões de anos aí de formas aproximadas para vocês estudarem, tá ok? Então, gente, lembrando que essa tabelinha nós lemos ela de trás para frente, ou seja, começamos a ler no período Adeano e vamos aí até o período Cenozoico, tá ok? Galera, outra coisa que o livro traz aqui é a Pangeia e a deriva continental. O que é a Pangeia, gente? Vocês podem ver aqui no mapinha, que está aqui, ó, 225 milhões de anos AP. O que significa esse AP? Aproximadamente, tá? Então, o que acontece? Vocês podem ver aqui que tem 5 mapas aí na tela, tá? E o primeiro mapa é a Pangeia, depois esse mapa vai se abrindo, vai dando ali a Laurásia, a Gondwana Line, nome estranho, não sei falar em inglês, tá legal? Vem um período Jurássico, depois vem ali o Cretáceo, e aqui o presente, como as placas tectônicas se encontram hoje, tá? Então, gente, o que nos interessa falar aqui agora é a Pangeia. O que é a Pangeia? Há milhares de anos atrás, vocês estão vendo aí no mapinha, aproximadamente 225 milhões de anos atrás, todos os continentes formavam uma única massa territorial. Essa única massa territorial
foi chamada aí por um estudioso chamado Alfred Wegener de Pangeia, tá? E com o tempo, essa Pangeia, que era essa única massa territorial continental que existia no planeta, ela foi se separando e essa separação dessa massa continental que se chamava Pangeia é chamado de deriva continental. O que é deriva continental? Os continentes estão se separando, tá? Eles estão à deriva em cima dos oceanos, tá legal? Então, assim, o que a gente vai estudar agora para frente aqui? Como que se deu essa separação dos continentes, tá? Galera, até hoje, na nossa época, na nossa era, os continentes continuam se separando, tá? Como que acontece essa separação dos continentes? A gente vai estudar aqui agora a partir do próximo slide. Aqui, antes de tudo, a gente tem que entender aqui as camadas internas da Terra. Aqui está um desenho, tá, do planeta Terra e as camadas internas do nosso planeta. Tem a crosta terrestre, que é a camada onde nós vivemos, onde nós passeamos, andamos, caminhamos, andamos de carro, tá? Que é aí o solo onde você pisa, essa é a crosta terrestre. Depois da crosta terrestre, nós temos ali o manto superior, tá? Aí vem o manto inferior, o núcleo externo e a camada mais quente do interior do nosso planeta, que é o núcleo interno. Coloquei um resuminho aqui para vocês da crosta terrestre. Ó. É a camada mais fina, sólida e superficial da Terra, onde nós vivemos. Manto superior é a camada mais rígida, chegando a temperaturas de até 600 graus Celsius. Lembrando para vocês que quando vocês botam a água para ferver, a mãe de vocês vai fazer um macarrão, qualquer coisa, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, assim, a água está pelando. Imagine 600 graus Celsius. É 6 vezes mais esse pelar aí que a água causa ao ser fervida, tá? Tem o manto inferior, podendo atingir lá 1.300 graus Celsius, e o núcleo externo, tá? Que é a parte aí um pouco mais líquida, onde essa parte rochosa do planeta já começa a se tornar líquida, né? Já dando origem aí ao magma, tá? A temperatura pode atingir até 3.500 graus Celsius, tá? E temos também aí o núcleo interno, que é a parte mais denso, com temperaturas chegando aí a 6.500 graus Celsius. Ou seja, gente, o que causa com que o interior do planeta Terra seja muito quente? Gente, no interior do nosso planeta nós temos ali diversos gases que estão acumulados desde a época de formação do período da formação do nosso planeta. E esses gases, em sua maioria, são gases quentes, tá? Tanto que quando a placa tectônica se movimenta e ocorre uma fenda, tá, nessa placa, esses gases, por serem quentes, eles são leves e eles estão lá retidos há milhares de anos, eles vão escapar, o gás leve ele sobe, tá? E junto com ele vai trazer o magma, que é aí a formação ou a origem de algum vulcão, tá ok? Gente, então, eu estou dizendo aqui para vocês a todo momento que as placas tectônicas se movem e... Pô, tem uma mosca aqui enchendo o saco, cara. Caraca, e quando não é o vizinho, são as moscas. Então, como eu estava dizendo, as placas tectônicas se movem e cada movimento desse da placa tectônica tem um nome, tá? Um é o movimento convergente, tem um desenhozinho aqui embaixo, vou passar o cursorzinho do mouse aqui para vocês verem, cursorzinho é a setinha, tá? Movimento convergente. O que é o movimento convergente? As placas tectônicas elas se movem para o mesmo lado. Isso vai causar um impacto no centro, no meio ali. Tá? Então, esse movimento convergente que vai dar a formação de cadeias montanhosas. Conforme as placas tectônicas se movimentam, se chocando no meio, isso dá uma elevação ali por causa da pressão, isso dá uma elevação no meio, que vai fazer com que o relevo ele esteja sempre se transformando e essas cadeias montanhosas elas estejam sempre subindo, tá? Se você pegar o Himalaia e aqui a Cordilheira dos Andes na América do Sul, elas crescem aí em torno de 1 centímetro ao ano. Por quê? Porque a parte da placa tectônica que elas estão é uma parte onde está sendo ali realizado o movimento convergente, ou seja, é um movimento de choque das placas tectônicas, tá ok? Um outro movimento que ocorre aí também é o movimento divergente. O que é o movimento divergente? Ele ocorre o seguinte, enquanto o convergente se choca, o movimento divergente, as placas vão para lados opostos. Tá? Elas vão para lados opostos, ou seja, elas se afastam.
esse afastamento das placas tectônicas vai fazer uma fenda no meio, ali, uma fenda, tá? E, como eu falei, no interior do planeta Terra existem diversos gases que estão circulando lá, em sua maioria são gases quentes. Esses gases quentes, a essa placa tectônica ela se mover e deixar uma fenda no meio, o que ele vai fazer? Ele vai subir. Ao ele subir, ele vai trazer junto com ele o magma que está lá no interior do planeta Terra. Tá? Ou seja, se for numa área oceânica, isso vai dar o surgimento de algumas novas ilhas. Tá? As ilhas se formam assim: o magma é expelido do interior do planeta Terra, cai no oceano, ele se esfria e vai assim dando surgimento de novas ilhas. Tá, ok? O outro movimento também, que é o segundo desenho, que é o que está aqui no meio aqui do mapa, é o movimento transformante, ou se você quiser chamar, movimento transcorrente. Tá? É quando as placas tectônicas se movimentam se deslizando uma do lado da outra. Tá? Esse movimento aí de deslize, que é o movimento transformante ou transcorrente, ele vai dar o surgimento às falhas tectônicas. A galera aí que gosta de jogar um videogamezinho, já deve ter jogado GTA San Andreas ou até mesmo já deve ter escutado falar no GTA San Andreas. Por que o GTA San Andreas tem o nome de San Andreas? Então, gente, San Andreas é aí uma das falhas geológicas mais famosas do nosso planeta e ela foi formada exatamente pela movimentação tectônica transformante ou transcorrente, como você queira chamar. E como o GTA ele acontece na cidade de San Andreas, acabaram aí dando o nome desse jogo a essa falha lá, que inclusive é um dos principais pontos turísticos, tá ok? No oeste aí dos Estados Unidos. Galera, então, a gente está falando de placa tectônica e tudo mais, eu botei um mapa aqui, que é um mapa de movimentação tectônica. O que é um mapa de movimentação tectônica? Olha aqui, primeira coisa a gente tem que entender o seguinte, a água do oceano, ela não está flutuando do nada. Embaixo da água do oceano tem um solo, tá? Então, assim, se tem um solo embaixo da água do oceano, tem placa tectônica lá. Então, como que nós chamamos essa placa tectônica oceânica? Se chama de placa litosférica ou placa oceânica, você pode chamar assim também. E essas placas tectônicas, onde ficam os continentes, os países e os municípios e por aí vai. Essas são as placas tectônicas, que nós já conhecemos, placas tectônicas terrestres, pode ser chamado assim também, tá? Então, se atentando o mapa aqui, eu vou explicar da América do Sul. Você está vendo aqui uma setinha do mouse? Está aqui, ó, placa sul-americana. Vocês podem observar que aqui onde está o Brasil está mais ou menos aqui nessa pontinha aqui da placa sul-americana, o Brasil está numa área em que a nossa placa tectônica ela não se choca com nenhuma outra, ou seja, tu não tem nenhuma placa terrestre que se choca com a gente, tá? E ao mesmo tempo, as placas oceânicas aqui, ó, elas não se chocam. Ou seja, não existe o choque com a única placa próxima a gente, que é a placa africana. A placa africana ela está indo para o lado direito e a placa sul-americana está indo para o lado esquerdo. Ou seja, estão indo para lados opostos. Isso aqui é um movimento divergente. Então, gente, isso aqui é um dos fatores que explica o porquê no Brasil nós não temos a ocorrência de terremotos. Tá? Ah, professor, mas eu vi uma reportagem que foi sentido em tal lugar do Brasil uma movimentação de terra, né, que é chamada abalo sísmico na geografia. Então, gente, essa movimentação de terra provavelmente ela não surgiu no Brasil, tá? Ela pode ter surgido em países vizinhos nossos, como Bolívia, Peru, tá? E dependendo da movimentação tectônica lá do impacto, foi tão forte que fez com que alguns lugares próximos tiveram alguns tremozinhos de terra, tá legal? Por que eu estou falando isso? Olha aqui na América do Sul ainda, a nossa placa sul-americana, ela aqui nessa parte aqui do costeando o Oceano Pacífico, ela se choca com a placa de Nazca, que é uma placa litosférica, ou seja, uma placa oceânica, tá? Tanto que costeando aqui, ó, o Oceano Pacífico, que é onde fica Peru, Bolívia, Chile, os países aqui, ó, aqui tem uma cadeia de montanhas que é chamada Cordilheira dos Andes. Ou seja, o que deu a formação da Cordilheira dos Andes? A movimentação dessas duas placas tectônicas, que é a placa de Nazca com a placa sul-americana. Ou seja, essas duas placas elas se movem se chocando, ou seja,
acontece aí o movimento convergente, tá tranquilo? Se você pegar aqui a outra maior formação montanhosa do nosso planeta também, que é a Cordilheira dos Andes, ó, aqui não tem nome aqui essa plaquinha aqui, mas aqui é a placa indiana, tá? Aqui em cima tem a placa eurasiática. Você pode ver que a placa indiana, tá? Ela, ao se movimentar, ela se choca com a placa eurasiática, ou seja, a Cordilheira do Himalaia, ela aqui, ó, ela se forma com a movimentação da placa indiana e com a movimentação da placa eurasiática, que ao se movimentar, ambas se chocam, ou seja, está acontecendo um movimento convergente aí.